Mais um tópico de geometria analítica. Vamos falar agora de coordenadas do baricentro. Observe que iniciamos o nosso estudo da geometria analítica falando do plano cartesiano, de como colocar ponto no plano cartesiano. Em seguida, medimos a distância entre dois pontos e, por último, verificamos o ponto médio de um segmento. Agora, vamos extrapolar essa situação para 3 segmentos que formam entre si um triângulo. Precisamos especificamente determinar o baricentro. Se nós tivermos um triângulo qualquer, o baricentro do triângulo seria o chamado centro de gravidade, onde o triângulo pode ser apontado. Isso, claro, se nós tivermos um triângulo homogêneo. Se você fizesse um triângulo, por exemplo, de palitinhos, e os palitinhos fossem da mesma espessura e tal, o baricentro seria aquele ponto fictício ali no meio do triângulo, ou próximo a um dos lados, em que o triângulo poderia ficar equilibrado apenas naquele ponto. Então, sabe-se da geometria plana que o baricentro do triângulo é o ponto de encontro das chamadas 3 medianas. Então, a gente define uma palavra nova chamada mediana. O que é uma mediana? Né? Então, quando você tem um triângulo, por exemplo, a mediana é a linha que vai de um dos vértices, por exemplo, vai ser aqui do A até o ponto M. Então, essa linha tracejada aqui que sai do ponto A até o ponto M é a chamada mediana em relação ao lado BC. Por outro lado, eu tenho a mediana que sai do ponto B e vai até o N, onde o N é o ponto médio de AC. E BN é a chamada mediana relativa ao lado AC. Da mesma forma, se eu tomar o lado AB, ou seja, daqui até aqui, nós temos o ponto P, que é o ponto médio de AB. E a mediana CP, ou seja, a linha que vai do ponto C até o ponto P, é a chamada mediana relativa ao lado AB. Uma característica importante do baricentro, que a gente chamou aqui de G, é a seguinte: ele divide qualquer mediana em 2 partes, sendo que a mediana fica dividida em partes proporcionais a 1:2. Tá? Então, por exemplo, aqui o ponto GN é metade de GB, ou ainda GM é metade de AG, ou ainda GP é metade de GC. Essa é uma característica marcante aí do baricentro, por isso que vamos estudá-lo. Para se determinar as coordenadas específicas desse ponto G aqui, que tem coordenadas x, g e yg, é só fazer a média aritmética das medidas, tanto do x quanto do y, para os 3 pontos. Então, se você faz isso, você vai encontrar o baricentro. É claro que só vale para um triângulo. Ok? Vamos fazer isso aqui no papel para mostrar a construção. Então, vamos novamente aqui estabelecermos o nosso plano cartesiano. Vou fazer um pouquinho maior. YX eu vou colocar apenas no primeiro quadrante. Tá? Então, eu vou colocar um ponto A, mais ou menos aqui. Vou colocar um ponto B, mais ou menos aqui. E vou colocar um ponto C, mais ou menos aqui, para que o baricentro não fique tão... né? Então, tem aqui o nosso ponto para ficar parecido com a figura. A, B, C. Muito bem? Dessa maneira, as coordenadas do baricentro, por exemplo, vou colocar aqui o ponto A, é x1, y1. O ponto B, x2, y2. E o ponto C, x3, y3. E eu quero descobrir qual é o baricentro chamado aqui para a gente de ponto G. É o tal do baricentro. Né? E o G tem coordenadas xg, yg. Pronto. Então, onde que vai estar o G? Como fazer? Primeiramente, nós temos apenas os 3 pontos. Vamos ligar os segmentos. Primeiro AB, e a reta aqui é segmento de reta, depois BC e depois AC, para estabelecermos o chamado triângulo ABC, certo? Bom,
Outra coisa importante é que precisamos lembrar que existem 3 segmentos, então temos 3 pontos médios dos segmentos. Vou chamar de M bem aqui o segmento, o ponto médio de AC. O N é o ponto médio de BC. Vou chamar de N, o ponto médio de BC. E por último, P, que é o segmento, ponto médio do segmento AB. Aqui. Então, olha só, vamos colocar as coordenadas de cada ponto. Pegando o ponto A, a coordenada do ponto A caindo bem aqui é o x1, é a abscissa dele, e o y é o também chamado y1, bem aqui. Ficou bem para cima, mas é paralelo, tá? O ponto B tem uma abscissa, x2 e ordenada y2, fazendo o que a gente chama aí de coordenada do ponto B. O ponto C, novamente, x3 e lembrando para cá, em algum lugar por aqui, y3. Ok? Então, essas são as coordenadas dos pontos. Por sua vez, os pontos M, N, P têm também coordenadas. Não nos interessa. Nos interessa saber que o ponto G é o encontro das medianas. Lembra? Mediana é a linha que vai do vértice ao ponto médio. Né? É a linha do vértice ao ponto médio. Ao ponto médio. Oposto, obviamente. Né? Então, por exemplo, eu vou pegar o triângulo, tem 3 vértices, A, B e C. Vou pegar o vértice A e vou traçar uma linha que passará, deixa bem com azul mais forte, de A até N. Então, eu estabeleço essa mediana. A outra mediana, de B até M. Está bem aqui, a outra mediana. E a última, claro, de P até C. Então, nesse triângulo, especificamente, esse ponto aqui é o ponto G. É o nosso baricentro. Qual é a coordenada dele? Olha, é XG, bem aqui, XG, e lá, bem quase acima do Y3, né? É YG, mais ou menos aqui. E aí o problema é, lembrando que na geometria analítica nós sequer precisamos desenhar. Como são 3 pontos, é só dizer que o XG é a média aritmética de x1 mais x2 mais x3, onde x1, x2 e x3 são o quê? São as abscissas dos pontos A, B e C. E o YG também, eu posso colocar aqui, pode colocar em parede se quiser, mas não precisa colocar. Y1 mais Y2 mais Y3 sobre, não é sobre 2, é sobre 3, tá? Sobre 3, porque a média divide o total pela quantidade, a soma dos valores pela quantidade, pelo total de pontos envolvidos. É claro que isso é só válido para o triângulo, tá certo? Então, essa expressão permite calcular as coordenadas do baricentro. Vamos fazer aqui um exemplo, só para mostrar. Vamos desenhar aqui o nosso plano cartesiano. E vamos colocar o nosso triângulo. Por exemplo, eu vou colocar aqui, só para efeito, vou colocar o ponto 1 e 4. 1 e 4. O outro ponto é 3 e 2. E o outro ponto é 5 e 3. Estabelecemos o nosso triângulo. Na verdade, aqui não está o triângulo, está só os 3 pontos. Mas vamos fazer isso aqui. Ó. Vamos fazer o triângulo. E queremos saber onde que está o baricentro. Vou colocar um G aqui fictício por aqui, só para saber. Não vou nem traçar as coordenadas, mas eu quero determinar quais são essas coordenadas. Veja, eu vou ter aqui o A, o B e o C. Então, eu posso escrever que o que o A ele é 1 para X, 4 para Y. O B ele é 3 para X, 2 para Y. E o C ele é 5 para X, 3 para Y. Então, encontrar as coordenadas nada mais é do que fazer o XG, que é pegar os X aqui e somar e dividir por 3. Então, você vai falar, vou pegar o 1 mais o 3 mais o 5 e vou dividir por 3. 1 mais 3, 4 mais 5, 9 por 3, 3. Encontramos a coordenada do ponto do baricentro, a coordenada X. Né? Agora vamos para a coordenada Y, é o YG. O que eu vou fazer? Mesma coisa. Eu vou pegar os Ys
né, os y dos 3 pontos e somá-los dividir por 3. Então, 4 mais 2 mais 3. E posso colocar entre parênteses? Pode também, se quiser. Divide por 3. 4 mais 2, 6, mais 3, 9. Por 3, 3. Então, a coordenada do baricentro, nosso ponto G, ele tem coordenada 3 para x e 3 para y. Pronto. Resolveu-se o problema. Então, com esse exercício, a gente encerra essa parte de baricentro.